ele está fazendo referência no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 14, quando o sobrinho de Abraão, Ló, ele é levado preso. Abraão vai atrás, salva ele, vence aquela guerra, traz os despojos daquela guerra e entrega o dízimo a Melquisedeque. Os irmãos lembram desse texto? Hebreus, ele vai estar fazendo referência exatamente desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça, depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias e nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então observe que a gente vai trabalhar essa ideia aqui daqui a pouco de quem era Melquisedeque. Então a gente já viu aqui que Melquisedeque, ele não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem princípio, não tem fim de existência e é semelhante ao Filho de Deus, também conhecido como Rei da Justiça, Rei de Salém e Rei da Paz. Amém? Vamos continuar então, versículo 4. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Observe agora que o autor do livro de Hebreus, ele está dizendo que a tribo de Levi, nós já vimos isso aqui, eles têm autorização, eles têm ordem de recolher os dízimos de todo o povo. Vamos continuar, versículo 6. Entretanto, aquele cuja genealogia não se incluiu entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Observe outra coisa aqui, irmãos. Melquisedeque, a palavra está dizendo que ele não é da genealogia da tribo de Levi, certo? E ele recolheu os dízimos e ainda abençoou a Abraão. Versículo 7. Evidentemente, não há dúvida que o inferior, que é Abraão, é abençoado pelo superior, que é Melquisedeque. Aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele a quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo, ou em algumas versões no lombo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Irmãos, muitas pessoas que não querem dar o dízimo, que não querem ser dizimista, isso aí é uma conversa antiga, elas se apoiam muitas das vezes no texto de Romanos capítulo 10, versículo 4, que vai dizer que o fim da lei é Cristo. A lei acabou em Cristo, acabou o ponto final. Mas observe, irmãos, que por que nós estamos falando de dízimo então? Por que nós estamos pegando algo que é do Antigo Testamento, que é da antiga lei, e estamos colocando no Novo Testamento? Por que as igrejas fazem isso? Por que Deus permite isso? Então hoje a gente vai começar a ter uma ideia, e eu tenho certeza que os irmãos irão sair daqui hoje com um pensamento totalmente diferente acerca desse assunto. Eu só espero que dê tempo para a gente terminar esse entendimento aqui. Então, muito de tudo que é fundamental para a nossa fé e para o entendimento na nova aliança
foi construído em cima das revelações do Antigo Testamento. Tudo que nós cremos, se nós formos falar de fé, se nós formos falar de salvação, se nós formos falar de redenção, a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento para entender muitas coisas que a gente vê no Novo Testamento, muitas atitudes que Jesus tomou. E se nós formos observar, talvez nas nossas igrejas é mais pregado no Antigo Testamento do que o Novo Testamento. Então nós não podemos fazer essa observação que o Antigo Testamento não tem valor nenhum. Mesmo onde houve algumas mudanças, mesmo onde alguns contextos são diferentes, como por exemplo os ritos cerimoniais, ninguém vai negar que houve mudança dos ritos cerimoniais. Nós não praticamos os ritos cerimoniais que eram praticados no Antigo Testamento, embora a gente tenha visto uma corrente se desenvolvendo muito rápido nas nossas igrejas, de pessoas querendo trazer um culto judaico para dentro das igrejas evangélicas, o que também não é correto. Judaísmo é uma coisa, cultura judaica é uma coisa, cristianismo é outra totalmente diferente. Recentemente nós fomos em uma igreja, não sei se alguns irmãos observaram, que tinha um pastor usando um apetrecho judaico. E algumas irmãs me perguntaram, mas é justamente isso que está acontecendo. Mas isso aí a gente fica para uma explicação em um outro momento. Um texto que eu gostaria de falar com os irmãos, Hebreus capítulo 7, no versículo de número 12, nós só lemos até o 10, se não me engano. Mas no versículo 12 vai dizer assim, pois quando muda o sacerdócio, necessariamente também muda a lei. Então a gente vai ver que ali naquele contexto, o sacerdócio está saindo da tribo de Levi, e o sacerdócio agora está vindo para Cristo. Então quando nós falamos que o fim da lei é Cristo, não significa que a lei ela foi aniquilada, que a lei ela foi anulada, que a lei ela não tem mais valor nenhum, de forma nenhuma. O que significa ali é que uma lei específica para um povo específico, dentro de um contexto específico, era uma coisa, e agora nós estamos vivendo dentro de um contexto de Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer que tudo que foi para aquele povo, tudo que foi na lei anterior, não possa servir para nós nos dias de hoje. E a nossa base que nós temos para isso, o nosso parâmetro que nós temos para isso, é o que está registrado em nossas Bíblias. A Bíblia mesmo vai nos ensinar o que mudou e o que não mudou, o que serve e o que não serve. O próprio Jesus ele vai dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos? E aí a gente vai ver que Jesus ele vai trazer em algumas ordenâncias bíblicas, em algumas doutrinas bíblicas. Jesus ele vai trazer retificações, Jesus ele vai trazer mudanças, Jesus ele vai trazer ampliações, ajustes, explicações. E em algumas leis Jesus não vai mudar nada. Ele vai dizer que permanece como está. E no decorrer aqui a gente vai ver alguns exemplos bíblicos acerca de tudo isso que nós estamos falando aqui. O fato de uma lei nova surgir não significa que não se aproveita nada ou nem um ponto de uma antiga lei. No Novo Testamento nós vamos ver algumas coisas que ganharam caráter de permanência e continuidade, como por exemplo Paulo escrevendo aos Efésios vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe. Honrar o pai e a mãe foi uma ordenança da lei de Moisés. Deus falou a Moisés, fala para o povo honrar pai e mãe. E agora a gente vai ver o apóstolo Paulo repetindo a mesma coisa: honra o teu pai e a tua mãe, como o primeiro mandamento seguido de promessa. E essa foi uma lei que permaneceu, que teve continuidade sem mudança nenhuma. Houve revogações de leis? Houve. Efésios 2,15 vai dizer assim, Cristo anulando em seu corpo a lei dos mandamentos que são expressas em ordenança. Havia muitas leis, irmãos, de caráter cerimonial que foram revogadas. Hoje, por exemplo, nós não fazemos sacrifícios de animais como era feito. Hoje não existe matança de animais.
como era feito. Por que não? Porque aquela matança de animais, aquele sacrifício de animais que existia no Antigo Testamento, era uma tipologia de Jesus Cristo. Então o nosso cordeiro sacrificado, o nosso animal morto por perdão dos nossos pecados, o nosso animal que nós deveríamos matar para a nossa justificação diante de Deus, foi quem? Jesus. Nós não precisamos mais sacrificar animal. Jesus morreu por cada um de nós. Então toda aquela coisa que acontecia, todo aquele sangue que era derramado, ele vai se cumprir em Jesus Cristo. Nós não precisamos mais fazer nada disso. Hebreus capítulo 10, versículo de número 1 vai dizer assim, ó, eu vou embasar tudo na palavra, irmãos. A lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. O que o autor do livro de Hebreus ele está falando? Tudo aquilo ali que está acontecendo é sombra do que vai acontecer. Tudo aquilo ali que estava acontecendo é algo que vai se concretizar lá na frente. Nada disso aqui nesse momento é real, mas está nos mostrando algo que vai acontecer lá na frente, a saber, o sacrifício de Jesus Cristo. Então hoje, irmãos, nós vivemos o cumprimento da tipologia de tudo aquilo que aconteceu. Um exemplo que eu posso trazer para os irmãos, eu já falei sobre isso aqui, a oferta de incenso, o incenso que era queimado no altar do Senhor. Hoje nós não temos mais a queima de oferta de incenso, mas essa lei não existe mais, essa lei foi revogada, não, essa lei se cumpre, mas se cumpre de uma forma diferente, porque o livro de Apocalipse ele vai dizer que a queima do incenso que sobe ao Senhor são as orações dos santos. Então observe que a lei ela se mantém, ela se cumpre, mas dentro de uma tipologia, de uma forma diferente. Então essa lei também não foi revogada. A Bíblia, irmãos, ela não é conflitante. A Bíblia ela explica a própria Bíblia, e a Bíblia dá sentido aos seus textos. Posso trazer como exemplo para os irmãos aqui? Quando Satanás ele se apresenta para Jesus no deserto e ele fala assim, se joga do alto do pináculo, porque Deus dará ordem aos teus anjos para se salvar. Qual é a resposta de Jesus ali? Usando a própria Bíblia, a própria palavra, não tentará o Senhor teu Deus. O que Jesus está dizendo ali nas entrelinhas para Satanás é, você está certo, você está falando, citando o texto bíblico, mas esse texto bíblico não se aplica nesse contexto. Esse texto bíblico não pode ser usado dessa forma aqui agora como você quer. Então, para mim rebater a sua heresia, para mim rebater a sua contradição, a contradição das suas palavras, embora o texto esteja escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos, é muita gente usando texto para servir de pretexto, fora do contexto, para algo que alguém quer fazer. Então a gente precisa estudar, a gente precisa entender a cultura, a gente precisa entender por que aquele texto foi aplicado naquela época, para a gente entender o que Deus quer falar conosco nos dias de hoje. E para que também nós não sejamos enganados por ventos de doutrinas que jogam de um lado para o outro. Então, meus irmãos, o livro de Hebreus ele nos apresenta o dízimo no Antigo Testamento, passando ou sendo passado. O texto que nós lemos, nós vamos perceber isso, que o dízimo ele está sendo passado, vindo de Abraão, passando por Moisés e sendo passado para o Novo Testamento através do sacerdócio de Cristo. Vou mostrar isso para os irmãos. Lembrando para os irmãos que o entendimento primário do livro de Hebreus é que Cristo ele é o sacerdote superior ao sacerdócio levítico do Antigo Testamento. Se a gente ir para o capítulo número 1 do livro de Hebreus, a gente vai ver que o texto vai ser bem claro quando ele fala que Jesus ele é superior aos anjos. No capítulo de número 3, o livro também vai nos dar suporte para nós entendermos que Jesus ele é superior a Moisés. E no capítulo de número 6, e aí eu vou ler esse texto com os irmãos, no versículo de número 20,
Hebreus 6:20, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então observe, irmãos, que o autor está dizendo que Jesus para sempre vai ser o nosso sumo sacerdote. E na verdade o autor de Hebreus ele só está confirmando uma declaração de Salmos 110, 4, que diz assim: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ambos o texto de Hebreus, como o texto de Salmo, ele está nos mostrando que Cristo seria um sacerdote, não da linhagem de Davi e Levi, porque observe que sacerdote instituído por Deus é da linhagem de Levi. Cristo não é da linhagem de Levi. Cristo é de que tribo? Judá. Cristo é de Judá, mas já havia uma profecia, já havia a palavra de que se levantaria o Cristo da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então, tanto Hebreus como Salmo, ele está nos dando suporte para saber e ter o entendimento que o sacerdócio, que era da tribo de Levi, está sobre Jesus Cristo. Daqui a pouco os irmãos vão entender que tudo isso tem a ver com o dízimo. Irmãos, a figura de Melquisedeque, ali no texto que nós lemos, existem várias interpretações, existem várias linhas de estudo. Eu gosto sempre de falar para os irmãos que existem outras opções de entendimento e não trazer somente a forma que eu vejo, que eu entendo o texto. Então, sempre que eu trazer algum tipo de estudo para os irmãos e que houver alguma outra linha, eu vou deixar bem claro para os irmãos, para que os irmãos possam também se interessar em buscar e ter o seu próprio entendimento. Então, eu já vi teólogos falarem que Melquisedeque foi um anjo que Deus enviou. Eu já vi pessoas falarem que Melquisedeque é o próprio Deus. E eu já vi pessoas falarem e ensinarem que Melquisedeque seria Jesus Cristo. O que é uma teofania? O que é teofania? É a aparição de Cristo no Antigo Testamento. Já prometi aos irmãos que em alguns momentos nós vamos estudar sobre isso. E é a versão que eu entendo. Eu entendo que no caso aqui, Melquisedeque, lembra que na leitura do texto eu falei para os irmãos, não tem mãe, não tem pai, não foi criado, mas também a sua existência não tem fim, ele é rei da justiça, ele é rei da paz. Tudo isso nos leva a entender que aqui é uma aparição de Jesus Cristo. Ele é maior do que Abraão. Abraão se prostrou diante dele. Na maioria das vezes que nós vemos homens se prostrar diante de anjo, o que é que o anjo fala? Se levante. Não é assim? Se levante, não se prostre, se levante. Porque o único digno de adoração e de que nós nos prostremos diante é o Senhor. E aqui a gente vê que o texto deixa bem claro que Abraão se prostrou diante dele. Irmãos, nos versículos 9 e 10 do texto que nós lemos de Hebreus, o autor ele vai dizer que Levi também pagou os dízimos a Melquisedeque. A grande pergunta que é que passa desapercebida, eu já li esse texto e eu fiquei confuso, mas agora me aprofundando um pouco mais eu tive um entendimento. O que é que Levi tem a ver e entrar nessa história aqui? Levi, irmãos, ele é o que de Abraão? Filho de Abraão, Isaac, neto de Abraão, Jacó. Levi é filho de Jacó, então Levi vai ser bisneto de Abraão. Como é que o autor está dizendo que Levi também pagou o dízimo a Melquisedeque? Se quem está ali com Melquisedeque é Abraão. O que é que tem a ver? Se bem que o texto diz assim, ó, Levi pagou o dízimo na pessoa de Abraão. O que é que Levi tem a ver com essa história? Irmãos, tudo. É aqui que o sacerdócio está passando, da tribo de Levi para Jesus. Porque a Bíblia fala que Levi está entregando o dízimo que era dele de direito a Melquisedeque, que é a figura de Jesus. Então Levi está dizendo assim, ó, algo que é meu, que Deus me deu, que é meu direito, eu estou passando para você um novo sacerdócio. Lembra quando eu disse o texto que nós lemos aqui? Quando muda o sacerdócio, muda a lei. Então Levi está dizendo, olha, está aqui o dízimo que era meu, agora eu entrego
para você. No versículo de número 8, a palavra diz assim: aliás, aqui os que recebem dízimo são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele a quem testifica e vive. Então o que o texto está dizendo assim, o dízimo no Antigo Testamento era entregue para a tribo de Levi. Tome, Levi, o dízimo é de vocês, para manutenção, para os sacerdotes, para eles comerem do dízimo. Agora a palavra está dizendo, ali entregava para os homens, agora o dízimo é entregue para aquele que se testifica e que vive. Então nós entregamos os nossos dízimos hoje não para o homem, nós entregamos os nossos dízimos, as nossas ofertas para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso. Então quem está recebendo o dízimo, se não for o próprio Jesus? Hebreus, ele pega a instituição do dízimo e a continuidade, e nós vamos ver aí a passagem dessa entrega, dessa continuidade hoje sendo entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo e à igreja. Irmãos, Jesus com certeza ele revogou algumas leis e mudou outras. Vou citar um exemplo aqui para os irmãos. No Sermão do Monte, por exemplo, quando Jesus fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos, ameis ao seu próximo e odiais aos seus inimigos. É fácil de seguir esse mandamento, né? E é uma ordem de Deus. Lá no Antigo Testamento, ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Só que Jesus ele vai revogar a lei, e Jesus ele vai mudar a lei, e Jesus vai deixar difícil agora a lei, porque Jesus vai dizer assim, ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo, ame o seu próximo e ame também os seus inimigos. Então Jesus ele muda, e muda radicalmente. Outro texto que eu posso citar para os irmãos, só que esse agora não é de revogação, não é de mudança, esse é de ampliação, porque a gente às vezes pensa assim, rapaz, era difícil viver na lei de Moisés. Irmão, não era não, irmãos. Difícil é viver hoje. Sabe por quê? Porque na lei de Moisés dizia assim, não adulterarás, e só era adultério quando era terno. Eu poderia ter um relacionamento com a minha vizinha, eu casada, ela casada, se ninguém soubesse, não tinha problema nenhum. Se pegasse, nós morria. Se não tivesse amizade também, porque pegaram a mulher adulterando lá e levaram quem para na frente de Jesus, a mulher, cadê o homem? Se pegaram adulterando, o homem estava junto, né? Por que não levaram o homem, só levaram a mulher? Não é verdade? Era para matar os dois, apedrejar os dois. Só que Jesus agora ele vai dizer assim, irmãos, ouviste o que foi dito aos antigos, se você olhar para uma mulher com um pensamento impuro, já era adultério. Eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso ser pego no ato de consumação. Se eu pensar, se eu maldar, já é pecado, eu já me afastei de Deus. Jesus deixou o negócio mais difícil ou não deixou? Muito mais difícil. Então, irmãos, a gente vai ver que essa ordem não foi descartada, ela foi ampliada, ela ficou mais rigorosa. A grande pergunta é: para o dízimo mudou alguma coisa? Não. Permanece alguma coisa? Também não. É figura de linguagem? Também não. O que é que aconteceu com o dízimo no Novo Testamento? O dízimo é de uma categoria que nós chamamos de ajuste. Não houve um ajuste na prática, mas houve um ajuste no propósito. O que isso quer dizer? Vamos ler aqui Malaquias 3:10. Tendo um entendimento sempre que o dízimo no Antigo Testamento era dado para a tribo de Levi, para sustento dos ministros de Deus. Então Malaquias 3:10, que é um texto que todos nós conhecemos, traga o dízimo para a casa do Senhor, ou traga o dízimo ao depósito do templo,
para que haja alimento, ou para que haja mantimento em minha casa, diz o Senhor. Irmãos, o dízimo, na maioria das vezes, 90% das vezes, o dízimo era levado à casa do Senhor em forma de comida, grãos, cereais, frutas, comida é aquela comida que servia para o sacerdote se manter. Era do sacerdote carne, animal, uma parte era oferecida ao Senhor, mas a maior parte era do sacerdote. Hoje, o ajuste que nós temos na lei, o dízimo não é mais do homem, como nós já falamos. O dízimo, ele é de Cristo. Entregamos o dízimo na igreja para o Senhor. O dízimo que é entregue na igreja não é do pastor Diogo. O pastor Diogo não se apropria do dízimo. O pastor, ele não tem direito de chegar para a sua tesoureira e falar assim: cadê o dízimo que entrou aí? É meu. O dízimo é de Cristo, o dízimo é da igreja. Se bem que a palavra fala que o sacerdote, o anjo do Senhor, ele é digno de receber o seu auxílio, mas hoje nós não vemos mais essa questão do sustento ministerial, seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, seja reverendo. Nós não vemos mais essa questão do sustento ministerial sendo resgatado em forma dos dízimos. O dízimo é entregue para a igreja, e a igreja, administrando os dízimos, ela vai dar o sustento pastoral para o pastor ou para qualquer outro líder ministerial. Alguns chamam de prebenda, outros chamam de salário, outros chamam de auxílio pastoral, enfim, é um salário. O pastor, ele é sustentado, ele é digno desse sustento, mas não de tomar posse dos dízimos. O dízimo é da igreja, para ser administrado pela igreja. Então, o único ajuste que nós vamos ter no dízimo é no propósito do dízimo. Qual é o propósito hoje? Não é entregue para homens, é entregue para o Senhor, é entregue para a casa dele, e não para o sacerdote. Embora a Bíblia defenda que o sacerdote deve ser sustentado através do altar. Então, o dízimo dos irmãos serve também para sustento do ministro, do sacerdote da casa. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17, é um texto conhecido dos irmãos, onde vai dizer que, considerado imerecedor de pagamento e de duplo honorário, são os presbíteros e todos aqueles que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e do ensino. Outra coisa, irmãos, que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, é que aquilo que não é revogado, que não foi tratado, que não se tocou no assunto, nós não podemos falar que deixou de existir. Jesus nunca revogou o dízimo. Os apóstolos nunca revogaram o dízimo. Eles nunca disseram que era errado. O que nós vamos ver aqui é Jesus dizendo assim, Mateus 23, 23: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, vocês dão o dízimo do endro, vocês dão o dízimo do cominho. O que Jesus está falando aqui é que os fariseus, que eram homens dedicados à lei, estavam honrando ao Senhor com seus dízimos. Irmão, sabe o que é que Jesus está dizendo? Que aqueles homens pegavam da horta de casa, as coisinhas que eles plantavam ali, o hortelã, o cominho, o endro, e eles dividiam, pegavam a 10ª parte bonitinho e entregavam. Só que o Jesus continua no texto dizendo assim: vocês entregam o dízimo de vocês, beleza, tá certo. E aqui é a primeira vez que a gente vê, e a única vez que a gente vê Jesus elogiando eles. Jesus fala: vocês estão certos, só que vocês desprezam os preceitos da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas.
Então Jesus está dizendo: vocês deveriam entregar o dízimo de vocês, sem omitir essas outras coisas. Então Jesus está falando assim: ó, vocês estão fazendo a coisa certa do jeito errado. Jesus, ele não condena a prática do dízimo. Mas vamos continuar aqui, porque agora ainda dá tempo para a gente concluir essa ideia aqui. Eu quero apresentar para os irmãos aqui uma perspectiva um pouco diferente, uma relação entre o dízimo e a redenção. Eu falei sobre redenção. O que é redenção? Eu fiz uma pesquisa no dicionário, ou melhor dizendo, no Google, né, dicionário virtual, e redenção está escrito assim lá: ato ou efeito de redimir, ato de resgatar ou de libertar de qualquer forma de escravidão ou opressão, libertação, resgate. Então, se eu sou escravo e alguém me liberta, me tira da escravidão, ele é o meu redentor. Nós, na linguagem aqui da igreja, os irmãos aqui que já são servos do Senhor há muito tempo, é muito tranquilo a gente entender isso. Jesus é o nosso libertador, Jesus nos tirou da escravidão, Jesus é o nosso redentor. Nós vivemos a redenção através de Cristo. Então eu vou ler um texto aqui muito polêmico para os irmãos. Esse texto é polêmico. Esse texto já deu confusão na igreja, muita confusão. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Vamos ler até o 12. De fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não me obedecem. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí vocês me perguntam: como nós voltaremos? Aí o Senhor vai dizer: pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda me perguntam: como te roubamos? Aí o Senhor fala assim: vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, diz o Senhor. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou fazer abrir janelas dos céus, as comportas dos céus, e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Impedirei que as pragas devorem as suas colheitas e que as videiras dos campos não percam o seu fruto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, certamente aqui é uma regulamentação do dízimo, óbvio que no Antigo Testamento, mas não mudou nada, como nós já vimos aqui, como nós já falamos, como nós já vemos trabalhando com a igreja durante algum tempo. O cerne da conversa de Deus aqui, o centro da conversa de Deus aqui, é que o povo está pegando algo que, por legalidade, por lei, pertence a Deus. Deus está cobrando do povo aqui algo que é legal, e Deus diz que eles estão metendo a mão no que é deles, estão roubando a Deus. E a discussão aqui é em torno de propriedade, algo que é de propriedade de Deus e que o povo não está dando a Deus, o povo não está entregando a Deus. E se nós vamos falar de propriedade de Deus, temos que falar da doutrina da redenção, que é a base para nós construirmos todo o entendimento que é necessário que os irmãos saibam, que os irmãos compreendam. Como já disse, todos nós estamos familiarizados com o que é redenção, que é salvação, que é perdão de pecados, que é ir para o céu, que é ser salvo. Só que tudo isso está na nossa visão, na visão do Novo Testamento. Na visão do Antigo Testamento, redenção era algo totalmente diferente. Na visão do Antigo Testamento, na cabeça do povo judeu,
Redenção se tratava de uma transação comercial, que significa resgate de uma propriedade. Para o judeu, dentro do contexto judeu, dentro da cultura judaica, redenção não tem nada a ver com o que a gente entende de redenção nos dias de hoje. Vou ler um texto para os irmãos, Levítico 25 diz assim: se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte da sua propriedade, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Um livro que fala de redenção, eu sei que os irmãos conhecem, sei que os irmãos já ouviram muitas mensagens bíblicas, porque o grupo de mulheres aqui dessa igreja é forte, e eu tenho certeza que as mulheres já fizeram tema de congresso aqui, de festividades, no livro de Ruth, fizeram ou não fizeram? Então Ruth fala sobre redenção. Nós vamos ver ali que toda a história do livro de Ruth é uma história em que Ruth foi resgatada por um dos seus parentes, por um dos parentes de Noemi. Ela foi resgatada, ali é uma história de redenção. E lá no finalzinho do livro de Ruth, quando ela tem um filho, a mãe dela vai dizer assim: veio para mim, o Senhor me deu um resgatador. Vamos entender o que isso significa. Glória a Deus. Irmãos, se nós pensarmos que uma das primícias de Deus no Antigo Testamento, que não mudou no Novo Testamento, que Deus não quer que ninguém deva nada a ninguém, Deus não quer que ninguém deixe de honrar e de pagar as suas dívidas. No Novo Testamento nós vamos ver assim: a ninguém deveis coisas nenhuma a não ser o amor. E no Antigo Testamento, não ter dinheiro não era motivo para não pagar as suas dívidas. Se nós hoje pegamos emprestado e não temos como pagar, simplesmente nós não pagamos e acabou. Principalmente se a transação comercial for no banco. No Antigo Testamento não existia isso. No Antigo Testamento não ter dinheiro não era motivo para que a dívida não fosse paga. Exemplo, se eu pegasse um valor emprestado para fazer uma roça, vou falar na linguagem que os irmãos entendem. Eu chego até uma pessoa, nós iríamos lá aonde os anciões da cidade estavam sentados, fazíamos um pacto e eu pegava um valor emprestado. Não choveu como deveria chover, o calor tomou conta naquele ano e todo o dinheiro que eu investi na minha plantação não teve retorno e eu perdi tudo. E a pessoa que me emprestou o dinheiro não quer saber, ela quer o dinheiro dela. Quem fez o investimento de risco foi eu, não foi aquela pessoa. Só que eu não tenho dinheiro para pagar minha dívida, então o que é que eu fazia? Entregava os meus bens para aquela pessoa. Os meus bens não foram o suficiente para pagar a minha dívida, o que é que eu fazia? Entregava as minhas propriedades para aquela pessoa, que são as terras. Se as minhas terras e as minhas propriedades não fossem o suficiente para pagar as minhas dívidas, o que é que eu fazia? Entregava os meus filhos e a minha esposa como escravo. Se os meus filhos e a minha esposa entreguem como escravo não fosse o suficiente para pagar a minha dívida, o que eu fazia? Eu iria ser escravo daquela pessoa a qual eu peguei aquele valor emprestado e não tive condição de pagar. Um texto bem claro, que eu tenho certeza que os irmãos conhecem, para colaborar com essa fala, é quando aquela viúva chega para o profeta Eliseu e ela fala assim: não tenho dinheiro para pagar a dívida do meu marido que já morreu, e os credores estão vindo aí e vão fazer o quê? Levar os meus filhos como escravo. Os irmãos lembram desse texto? Então ali a gente vê que a escravidão servia como pagamento da dívida. Não tenho como pagar, não tenho possibilidade nenhuma de pagamento, eu vou ser escravo. Se bem, irmãos, que existia na lei de Moisés algumas brechas para que a lei fosse perdoada. Por exemplo, nenhuma terra, nenhuma propriedade poderia ser vendida de forma permanente para ninguém. No ano do jubileu,
no ano 50, 50 anos, de 50 em 50 anos, todas as dívidas eram perdoadas, todos os escravos eram libertos. Só que isso poderia demorar alguma coisa, porque se o ano do jubileu foi o ano passado e eu contraria a minha dívida hoje, eu tenho que esperar mais 48, 49 anos para ser liberto. Eu já morri, não vale mais a pena. Então todas as transações comerciais eram calculadas em cima disso também. Quantos anos falta para o ano do jubileu? Eu sou o credor, eu vou emprestar o dinheiro. Alguém está me pedindo emprestado ao ano do jubileu daqui a 5 anos. Então eu não vou emprestar um valor muito alto, porque eu sei que se aquela propriedade vier para mim, se eu escravizar a família do meu devedor, daqui a 5 anos eu vou ter que devolver. Então eu vou emprestar um valor que seja compatível com o ano do jubileu. Assim era feito. Irmãos, observem que essa era uma das possibilidades. A outra possibilidade era justamente a lei da redenção. O que é a lei da redenção? Se eu, agora escravo daquela pessoa que me emprestou um dinheiro, me emprestou um valor, um parente meu que me ama e que tem condições e que ele quer me comprar na mão daquele credor, aquele credor ele tem que vender tanto as pessoas como as propriedades para o parente. Só pode ser na mão do parente. Lembra lá no Ruth o que foi que aconteceu? O que foi que Boaz falou? Eu vou no seu parente primeiro, mais próximo, ver se ele quer. Se ele não quiser, eu fico com você. Não foi assim a história? Então, um parente próximo ele poderia comprar a escravidão do seu familiar. Aí os irmãos podem perguntar assim: pastor, deixar de ser escravo de um para ser escravo de outro muda alguma coisa? Eu vou ser escravo do mesmo jeito? Irmãos, muda. Sabe por quê? Porque aquele parente que está te comprando, ele não vai te tratar como escravo. A ideia é essa. Sabe por que ele não vai te tratar como escravo? Porque ele está pagando caro por você. O dinheiro que ele está pagando por você, ele compraria outros escravos de outras terras melhores do que você. Então certamente ele não está te comprando para você ser escravo. Ele está te comprando para ele te tratar como família. E essa é a ideia da redenção. Aí agora nós vamos para o Novo Testamento. Irmãos, eu acho que não vai dar tempo de terminar, viu? 9 horas a gente encerra o culto. Vamos para o Novo Testamento, Efésios capítulo 1, versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Nele quem? Em Jesus. Deus, o que é que Deus faz? Deus ele pega a ideia de redenção, que era conhecida por todo aquele povo, por toda aquela nação. Porque eu entendo que pregar o Evangelho de Jesus para os gentios é mais fácil do que pregar o Evangelho de Jesus para o povo judeu. Os irmãos que são evangelistas e pregam na rua, é mais fácil a gente pregar o Evangelho para uma pessoa que não entende nada de religião nenhuma, que é ateu, que não acredita em Deus, ou pregar para uma pessoa que é de uma outra religião? É mais fácil pregar para quem não conhece nada. Então para nós é fácil, a ideia entra rapidamente na nossa cabeça. Mas e o povo judeu? Então Deus ele pega algo que o povo judeu está familiarizado. Deus ele pega algo que o povo judeu conhecia e ele fala assim: ó, eu quero que vocês entendam o que Jesus vai fazer por vocês. Vocês sabem o que é redenção? É exatamente isso que Jesus veio fazer por vocês. Pagar a dívida de vocês, uma dívida que vocês não tinham condições de pagar. Colossenses capítulo 2, versículo 14 vai dizer assim, ó, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, gravando na cruz. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a nossa dívida foi paga na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. O nosso pecado, a nossa dívida com Deus, aquilo que nos afasta de Deus, foi cravado no madeiro com Jesus Cristo.
Se ele aceita, se ele recebe é outra coisa, mas que ele entende, ele entende. Então Jesus ele veio pagar uma dívida que eu e você não poderíamos pagar, uma dívida altíssima, a dívida do pecado. 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, vai dizer assim, ó, aquele que é vencido fica escravo do seu vencedor. Irmãos, quando nós cedemos a Satanás e as suas tentações, nós nos tornamos escravos de Satanás, guiados, cegos, surdos e nus. Salmo, versículo número 49, a partir do versículo 7, ele vai dizer assim, ó, ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Então o que o salmista está dizendo? Que eu, pelo meu irmão, pelo meu próximo, eu não posso pagar nada. Eu não posso pagar a Deus pelo resgate de outra pessoa, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. Ninguém pode pagar pela alma de outra pessoa. Ninguém pode pagar pelo pecado de outra pessoa. Ninguém poderia pagar a nossa dívida, porque aquilo que nós devemos era caríssimo. Então Cristo pagou a nossa dívida. Olha o que Cristo fez. Ele pagou a nossa dívida e nos comprou para Deus. Vou mostrar para os irmãos. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Na cruz Jesus pagou as nossas dívidas e nos comprou. Não somos mais escravos de Satanás. Aí o irmão pode fazer aquela pergunta: não somos escravos de Satanás, nós somos escravos de Deus. Só que qual é a diferença? Deus nos comprou não para nos fazermos escravos. Deus nos comprou para nos fazer família dele. A Bíblia fala que Deus nos comprou para nos fazer filhos dele. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim, ó: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e este Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo. Olha a ideia de escravidão. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro de Deus. Gálatas capítulo 8, versículo, a partir do versículo 15 vai dizer assim, ó: porque vocês não receberam o espírito de escravidão. Olha a ideia de escravidão de novo, para viverem outra vez atemorizados. Então vocês e Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, não são mais escravizados. Vocês não têm mais esse espírito, mas receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito confirma com o nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos, também somos o quê? Herdeiros. Então o que Deus está nos dizendo é: além de tudo aquilo que vocês têm, vocês ainda herdarão aquilo que é meu. Declare: nós somos herdeiros de Deus em Jesus Cristo. O texto continua dizendo: em Jesus nós somos herdeiros de todas as coisas. Irmãos, no mínimo, nós temos que ter a consciência de que Deus é nosso Senhor. Entendeu a redenção? Por consequência de tudo isso, por consequência de todo esse entendimento de redenção, Deus é nosso dono. E se Deus é nosso dono, nós temos que ter o entendimento que tudo o que nós temos é dele. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. Versículo 10 vai dizer assim: antes vocês nem eram povo, mas agora vocês são povo de Deus e alcançaram misericórdia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 vai dizer assim, ó: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos?
Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: o nosso corpo é santuário de Deus. E aí ele chama a nossa atenção: e vocês não sabem que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque nós pertencemos ao nosso Deus. Atos capítulo 27 vai dizer assim: um anjo de Deus a quem pertenço e a quem eu sirvo. O apóstolo Paulo está dizendo: o anjo aqui é a figura de Jesus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Então o apóstolo Paulo, ele sabia exatamente que ele pertencia a Deus. Um novo convertido perguntou ao pastor, e isso aqui também é um fato real: é verdade que eu tenho que dar 10% de tudo que eu ganho para Deus? O pastor falou: não. Quem foi que te disse isso? Ele disse: eu ouvi falar aí do membro da sua própria igreja. O pastor falou: não. A verdade é que tudo que você tem pertence a Deus. Tudo que você tem que consagrar ao Senhor. Ele é dono de tudo, ou em teoria ele não é dono de nada. Nós podemos andar só, sem a presença do nosso Deus. Quanto custa o reino de Deus? Tudo o que nós temos. Duas parábolas, já está terminando, irmão, rapidinho. Duas parábolas. Mateus capítulo 13, do versículo 44 a 46, Jesus vai falar acerca desse assunto em duas parábolas, quando ele fala que um homem tinha um tesouro escondido no campo, e ele comprou toda aquela terra, usou todo o dinheiro que ele tinha. Esse tesouro escondido no campo aqui é a nossa salvação, é o reino dos céus. Depois ele vai falar que o reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia pedras preciosas. E quando ele encontrou uma pedra de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pedra. Então o irmão pode pensar assim: eu compro o reino de Deus? Não, irmão, nós não compramos nada, porque nós não somos nada, donos de nada, nós somos comprados. Mas Jesus só está falando que tudo que nós temos pertence a Ele.